O apóstolo Pedro estava assim perplexo com aquela visão que ele teve daquele lençol que descia dos céus, e ele estava assim meditando sobre o que seria aquilo, o que Deus queria dizer, porque ele não tinha ideia sobre isso. E diz a palavra de Deus que enquanto meditava Pedro, eu estou lendo Atos 10, versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, ai que expressão maravilhosa, disse-lhe o Espírito, ei, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo dos céus. Que coisa maravilhosa! Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Glória a Deus! Eu queria, em primeiro lugar, neste momento, atentar para o fato de que todo cristão, se você é de Cristo, se somos de Cristo, amados, se somos de Deus, se somos filhos de Deus, então devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 8, diz-nos o seguinte, isso parece que no versículo 14, se não me falha a memória, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, há algo que eu e você precisamos tanto aprender, irmãos. Nós não somos guiados por circunstâncias, nós não somos guiados pelos nossos pensamentos, nós não somos guiados pela situação que está ocorrendo. Eu não posso, eu não devo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pedro teve aquela visão gloriosa, teve uma visão que ele não entendia, mas o Espírito estava comandando tudo, Deus estava comandando tudo. Deus deu uma visão a Pedro, Deus mandou um anjo falar com Cornélio, Cornélio, você precisa chamar a Pedro. Eu acho isso interessantíssimo, mas veja, e Deus também pelo seu Espírito, depois daquela visão, falou com Pedro, Pedro, aí estão dois homens, siga-os, em nada duvidando, não duvide, não questione, não pergunte, não queira saber o porquê, porque sabe, irmãos, entrar na casa de um gentio era algo abominável, não podia um judeu se misturar, mas agora o Espírito estava guiando. O que isso nos chama a atenção? Chama a atenção e traz-nos para nós este ensino precioso de que nós não devemos nos basear por situações, por leis, por circunstâncias, por coisas que as pessoas dizem, o que vão pensar. Não, amados. Nós temos que ser, e eu quero tanto isso para a minha vida, ser controlado, ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e, ouvindo sua voz, obedecer. Eu tenho batido tanto nessa tecla, tenho falado tanto sobre isso, porque é o mais importante nos dias que vivemos, irmãos. Ser guiados pelo Espírito Santo. Eu sei, já falamos sobre isso, e há pessoas que às vezes nos perguntam, mas como, pastor? Como ouvir a voz de Deus? Veja, amados, uma das maneiras é nós sermos mais próximos de Deus. Primeiro você precisa ser de Jesus, é evidente, porque aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que são batizados, que fazem a palavra de Deus, que cumprem a palavra de Deus, recebem a promessa do Espírito Santo, como nós vimos lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem sobre aqueles que lhe obedecem. Então, eu e você devemos ter essa certeza que o Espírito está em nós.
Aí as nossas coisas não vamos fazer mais segundo a nossa cabeça, segundo aquilo que nós achamos e pensamos, mas nós vamos estar orando. Lembra-se, Pedro aonde estava, irmãos? Pedro foi buscar um lugar, subiu a eira, a fim de orar. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Então, se eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso estar próximo dele para ouvir sua voz. E preste atenção, não são coisinhas que o Espírito Santo vai falar, embora ele possa falar, mas normalmente, irmãos, ele nos dá um comando, nos dá uma palavra. Eu gostaria de ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias, mas, irmãos, eu quero ser guiado, e às vezes a gente passa meses sem ouvir aquela doce voz, sem ter aquele comando, mas nós seguimos aquilo que nós ouvimos, seguimos aquilo que nós já aprendemos, porque eu me lembro muito bem do que Deus falou com Josué. Deus disse para ele: não se esqueça das palavras desta lei, antes medita nelas de dia e de noite. Então, equivale a dizer, aquilo que o Espírito Santo falou comigo há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 5, há 10, 50 anos atrás, eu tenho que tomar cuidado de não me esquecer, de ser guiado por aquelas palavras, sempre agradecer a Deus e seguir caminhando nessas palavras. Há um tempo atrás, enquanto orava, eu me lembro que Deus me deu uma repreensão tão grande, foi tão difícil aquilo para mim, e eu sei que eu preciso tanto voltar a estar orando mais. Eu me lembro que eu orava tanto lá no início do meu ministério para ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Eu queria tanto aquilo. E quando eu fui batizado, meu Deus, que coisa gloriosa, que tempo precioso foi aquele. Mas sabe, irmãos, passou o tempo e depois de alguns anos, 10 anos, parece que eu já não orava em línguas, já não tinha aquele tempo de comunhão com o Espírito Santo. E ele falou comigo: parece que você não tem valorizado aquilo que você recebeu há 10, 15 anos atrás. Meu Deus, foi tão forte para mim. E eu digo para você, irmãos, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo está entre nós, ele continua falando hoje. Ouça a voz do Espírito Santo. Lembre-se, ser guiado pelo Espírito Santo é ser filho de Deus, viu? Ser guiado pelo Espírito Santo é ser filho de Deus. Não faça as coisas segundo você acha, segundo você pensa. Eu vou fazer o bem a fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, aguarde a direção, aguarde o comando, aguarde ouvir a voz do bendito Espírito Santo, porque ele continua falando conosco, em nome de Jesus. Nós seguiremos em Atos 10 e vamos depois aprender mais sobre essa conversão de Cornélio, porque foi algo maravilhoso, foi algo lindo. Eu quero pedir a você agora, se você puder, fechar os seus olhos, nós vamos orar, vamos falar com Deus, irmãos, vamos colocar-nos em sua presença e falarmos com Ele. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graças pelo privilégio que o Senhor concede-nos de meditar em Tua Palavra, nesse pequeno tempo, nesse pequeno momento. E eu oro, meu Pai, por cada um dos Teus filhos e filhas que nesse instante estão participando conosco. E, meu Deus, aqueles que estão passando por sofrimentos tão difíceis, porque os dias são maus, meu Pai, e nós cremos em Ti, confiamos em Ti, sabemos que o Senhor tem o domínio, o controle de toda e qualquer situação. Te amamos, meu Pai, te glorificamos e oramos para que o Senhor venha, Deus, e tome lugar em nossas vidas, tome lugar nesta família, Senhor, que está sem alguém, perdeu um ente querido, perdeu o esposo, perdeu o pai, perdeu um amigo. Queira, Machaia, Deus eterno,
Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia e ajude, meu Deus querido. Traz o teu consolo, traz, meu Deus, esperança para aquele que está, meu Deus, num momento tão difícil, meu Deus. Porque nós passamos por aflições, passamos por tempos ruins, mas tua palavra diz, meu Deus, nós passamos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então eu clamo pela tua alegria no coração de cada um dos teus filhos. Mas eu clamo que o Senhor, Deus, não deixe de falar aos nossos corações, que o teu bendito Espírito Santo esteja guiando e conduzindo as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Receba o nosso abraço, em nome de Jesus.